Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 1º de maio. Ontem aqui no canal a gente teve uma resenha super interessante na parte da noite. Eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. E em dado momento, a gente começou a conversar sobre a partida de amanhã. Esse jogo contra o Vitória às 19 horas no estádio Newton Santos. Partida de ida da terceira fase da competição nacional. E o debate que rolou foi: que equipe mandar a campo para esse confronto? Muitos torcedores acreditam que a gente tem que poupar apenas no domingo, já que o Campeonato Brasileiro tem rodada pra caramba ainda e a Copa do Brasil são 2 jogos para decidir quem avança para as oitavas de final. Já no nosso ponto de vista aqui do canal, é possível sim você substituir algumas peças ali na equipe do Botafogo em meio a essa maratona de jogos, né? Meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Isso para que a gente possa descansar certos jogadores que vêm acumulando muitos minutos, mas ao mesmo tempo mantendo a competitividade, porque o elenco do Botafogo assim permite. Foi uma resenha interessante, foram pontos de vista distintos e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui. Só que antes de mais nada, eu quero por gentileza te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos a menos de 400 inscritos dos 46 mil e até dia 10 de maio é o prazo estabelecido para a gente poder alcançar essa meta. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Sempre aproveito aqui o começo do vídeo para destacar a programação do dia. Como hoje é quarta-feira, serão 4 conteúdos aqui ao longo do dia de hoje. Você tem esse Radar Alvinegro, você tem o Fala Fogão Shorts, que é aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização, ali por volta de 11, 11h30 da manhã. Depois, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. E quando for umas 18, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição, fechando aqui a atualização do dia do Botafogo para você. Então tem muito Botafogo aqui no canal. Inscreva-se porque dá uma moral gigantesca para o desenvolvimento do nosso trabalho. Beleza? Dito isso, vamos em frente, Fogão. Ontem nós tivemos as primeiras partidas da terceira fase da Copa do Brasil. O Bahia encarou a equipe do Criciúma, o Grêmio visitou o Operário e o Atlético Mineiro recebeu o Sport Recife. Vale destacar que o Bahia venceu por 1-0, o Galo venceu por 2-0, ambos os confrontos, né, com Bahia e Galo jogando em casa e o Grêmio jogando fora de visitante. Teve um jogo dificílimo contra o Operário. O Operário teve 62% de posse de bola, o Grêmio ficou só jogando ali no contra-ataque, na transição, mas terminou empatado por 0-0. Agora a equipe de Porto Alegre vai poder disputar na sua arena a classificação para as oitavas de final. Enquanto isso, Atlético e Bahia deram um passo importante, o Galo mais ainda, né? Porque o Galo tem muito mais time do que o Sport, a verdade é essa. E mesmo jogando lá em Recife, o Galo é favoritaço para avançar para as oitavas de final. O Bahia, por sua vez, eu não cravo aqui que já tá garantido não, tá? 1-0, Criciúma jogando lá. Então, assim, não vai ter vida fácil o Bahia, não. Com toda certeza vai ser um jogo bem disputado e a eliminatória, no meu entendimento, tá aberta. Assim como é o caso do próprio Grêmio, que na arena vai ser favorito, mas 0-0 e Copa do Brasil, você já sabe o que pode acontecer. A zebra de vez em quando dá as caras. Agora, no dia de hoje a gente vai ter um monte de jogo acontecendo e só amanhã o Botafogo vai a campo. Vale destacar que no nosso último confronto contra o Flamengo no Maracanã, às 11 da manhã, estava muito calor, o calor desgasta mais ainda e a gente tem uma série de atletas que vem jogando jogos em sequência. Um deles, por exemplo, é o Júnior Santos. Outro é o Lucas Halter. Já o Hugo na lateral esquerda também, já tem 23 jogos na temporada, vem jogando jogo atrás de jogo. Então, certos atletas, honestamente, eu pouparia para esse confronto. Só que ainda assim, e aí é a beleza de você ter elenco, o Botafogo tem capacidade para ter um time super competitivo. Ontem aqui na resenha eu estava falando, olha, que time eu mandaria a campo? John, porque precisa ganhar ritmo, a verdade é essa, estava sem jogar, estava machucado, vinha treinando, mas tem que ganhar ritmo. Então eu entendo que o John precisa jogar. Na lateral direita, Matheus Ponte, vai dar conta do recado. Na zaga, eu ainda manteria o Lucas Halter, tá? Mesmo que ele venha jogando jogo atrás de jogo também, mas na zaga você acaba desgastando menos do que um jogador de lateral, jogador de meio de campo, todo mundo sabe disso, né? Tanto é que o Cuesta ano passado, até de forma muito equivocada, porque o Botafogo não tinha no elenco uma alternativa ao Cuesta, o Cuesta chegou no fim da temporada com mais de 65 jogos. Só que o Cuesta já tinha 34, 35 anos, então tem uma baita diferença aí em relação ao Lucas Halter, que tem um garoto ainda, né? Jovem pra caramba, e quanto mais jovem você é, mais rápido o seu corpo acelera naquele processo de recuperação. Então o Lucas Halter, na minha opinião, mesmo jogando várias partidas, ele tem capacidade de continuar na equipe, tá? Para esse confronto. Então, Lucas Halter, Bastos, na esquerda, Cuiabano, promovendo a estreia do lateral.
dá um descanso ali pro Hugo. O Hugo tem mais de 400 minutos acumulados só nesse mês de abril, então dar um descanso realmente vai ser importante. Deu para perceber que no clássico contra o Flamengo, o Hugo estava muito desgastado. Passou um veneno em alguns momentos, muito por conta de ter que lidar com a marcação praticamente sozinho ali pela esquerda, né? E aí teve dificuldade, naturalmente. Então eu entendo que descansar o Hugo vai ser fundamental e a gente vai poder dar uma olhadinha no Cuiabano, né? Como é que ele tá. Ele vinha jogando no Grêmio, é bom dizer, poucos jogos ainda nessa temporada, então tá fresco, irmão. Musculatura tá novinha e assim a gente espera para que ele possa ter uma temporada muito bacana com o Botafogo. Ele que se recuperou de 2 lesões nessa temporada de 2024, né? Uma em janeiro, uma em fevereiro, 2 lesões na coxa. Então é um atleta que você tem que ter um cuidado especial justamente para não forçar para além da conta. Mas como vem atuando por poucos jogos ainda nessa temporada, eu entendo que é o momento de você fazer a estreia do Cuiabano. Concorda com isso? Discorda? O que você pensa sobre a lateral esquerda? Agora, no meio de campo, Gregory e Marlon. Dá para manter o Marlon ainda, eu entendo que realmente ele se desgastou no domingo contra o Flamengo, mas eu entendo que o Marlon tem ainda capacidade, porque ele se recupera muito bem, o Marlon, né? Normalmente o Marlon não fica de fora de uma partida porque está desgastado. Normalmente isso não acontece com ele. Então eu manteria Gregory e Marlon. Na direita, Diego Hernandes, dá uma oportunidade para o Diego Hernandes poder começar como titular. Entrou bem no clássico contra o Flamengo, então daria essa oportunidade. Na esquerda, o Jefinho, não tem por que pensar diferente. E no ataque, eu descansaria o Júnior Santos, que também vem jogando jogos em sequência. O Júnior se desgasta bastante. Fisicamente é privilegiado, não tem nem o que falar em relação a isso, né? É um cara que está sempre ali disposto, apto a jogar. Mas eu colocaria o Eduardo, que também precisa adquirir o melhor ritmo, né? O Eduardo ficou bastante tempo afastado, se machucou e tudo mais. E o Savarino. Então seria, resumidamente, né? Falei pra caramba aqui. John, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos, Cuiabano. Gregory, Marlon, Diego Hernandes, Jefinho, Savarino e Eduardo. Tu vai me dizer que um time desse não é competitivo o suficiente para vencer o Vitória? Jogando em casa, né, por cima? Eu entendo que é. E a beleza de ter elenco é exatamente isso. Essa história de que não, contra o Vitória tem que ser força máxima. Pô, mas esse time que eu acabei de falar não é competitivo? Se a gente não considera esse time que eu acabei de falar competitivo, isso significa dizer que a gente tem um elenco bem aquém daquilo que a gente estava pensando, né? Eu entendo que esse é um time forte. Você pode até fazer algumas variações ali, mas olha só que interessante, a gente mantém um time forte e a gente poupa Damian Soares, fez 36 anos e no domingo, né, se desgastou bastante contra o Flamengo. Poupa o Hugo, que já tem 23 jogos na temporada e estava realmente muito desgastado naquele clássico por conta até do calor. Poupa o Danilo Barbosa. A gente sabe que o Danilo Barbosa é uma peça muito importante, mas ele não tem capacidade física mesmo de jogar meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Fisicamente a gente sabe que acaba pegando. Poupa o Luiz Henrique, porque teve uma lesão na panturrilha, vem jogando direto também. Ficou no banco contra o Juventude, mas vem entrando nas partidas direto. Coloca o Jefinho para jogar novamente, ficou bastante tempo afastado, ele precisa adquirir melhor ritmo novamente, ganhar confiança até. Coloca o Eduardo, descansando o Júnior. Então, cara, dá para você ter um time competitivo, mesmo que você tire ali 5 jogadores. 5 jogadores, tô falando de 5 jogadores. Hugo, Damian, Luiz Henrique, Danilo e Júnior Santos. Tirei 5 jogadores da equipe do Botafogo. Mas a escalação que eu falei aqui, Fogão, é uma escalação forte. Não tem como contestar isso. É uma escalação forte. O único atleta que você poderia questionar seria o Diego Hernandes. Porque o Diego Hernandes não vem jogando, entrou bem no clássico, mas a gente precisa ver mais do Diego Hernandes. De resto, uma equipe forte, uma equipe realmente forte para que a gente possa fazer um grande jogo contra a equipe do Vitória no estádio Newton Santos. Só que o que interessa aqui, Fogão, é o seguinte. O que o Arthur Jorge vai fazer, logicamente, a gente vai ficar sabendo disso amanhã. E o que você pensa sobre rodar o elenco? Para você, essas alterações que eu falei aqui, faz sentido? E outra, domingo, prefere poupar contra o Bahia ou jogar o Campeonato Brasileiro novamente com uma força legal ali? Ah, Vitor, mas no meio de semana que vem tem Libertadores. Sim, mas os atletas que descansam nesse meio de semana vão ter aí um período de recuperação legal para na próxima semana, dia 8, contra a LDU, estarem inteiros novamente. Dá para rodar o elenco, dá para manter um time competitivo e principalmente, né, colocar todos os atletas atingindo o nível físico que o Arthur Jorge e a comissão desejam. Isso é um ponto importantíssimo, não é verdade? Fogão, quero saber sua opinião. Coloca a sua escalação aqui embaixo, ó, faz esse comentário. Quero saber como que você armaria o time do Botafogo, pesando as competições, né, para poder rodar o elenco ou não. E o que você faria? Roda o elenco na Copa do Brasil ou deixa para domingo contra o Bahia?
A gente quer vencer tudo, mas é importante também fazer aquela gestão de minutagem para não perder ninguém. Esse é um ponto fundamental. Daqui a pouquinho eu tô de volta com Fala Fogão Shorts, então volte aqui pro canal mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, pra gente poder seguir falando sobre o Botafogo. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.